Para quem está começando o negócio, existe um cenário muito comum. As vendas estão indo bem, os clientes aparecem, mas parece que o dinheiro simplesmente evapora. Como é que a gente sabe se a empresa está realmente saudável? Bom, hoje a gente vai desmistificar 3 indicadores que são essenciais, que funcionam como se fossem o painel de controle de qualquer negócio. Eles transformam um monte de dados em decisões inteligentes. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o dilema clássico do empreendedor. Depois, vamos entender as ferramentas para resolver isso. A liquidez, que é sobre a sobrevivência do dia a dia, a lucratividade, que mostra o ganho real, e o ROI, que avalia se o investimento valeu a pena. No final, a gente junta tudo isso num painel financeiro para guiar as melhores decisões. Então, vamos lá. O ponto de partida é esse dilema que, nossa, tira o sono de muita gente. É aquela história clássica. As vendas estão crescendo, os relatórios de faturamento são positivos, mas a conta do banco insiste em não refletir esse sucesso todo. Essa é a grande pergunta, né? Por que as vendas sobem, mas o caixa está sempre ali no limite para pagar as contas? Isso não é nenhum mistério. Na verdade, é um sinal. Um sinal bem claro de que a gente precisa olhar para além do faturamento e começar a usar a contabilidade como uma ferramenta de gestão, e não só para pagar imposto. E a primeira peça desse quebra-cabeça, a resposta para garantir a sobrevivência no dia a dia, é a tal da liquidez. É ela que vai garantir o fôlego da empresa, sabe? Ter certeza de que todas as contas vão ser pagas em dia. Falando em bom português, liquidez é a capacidade que a empresa tem de pagar seus compromissos imediatos. É ter dinheiro na mão ou algo que vira dinheiro muito rápido para pagar os fornecedores, os salários, o aluguel, enfim, as contas do mês. Esse exemplo da loja de camisetas é perfeito. O dinheiro que está na conta bancária, isso tem liquidez máxima, está pronto para usar. Agora, o estoque de camisetas, por mais valioso que seja, não paga boleto. Ele precisa ser vendido primeiro para virar dinheiro. E é por isso que uma empresa pode vender muito, mas ter pouco dinheiro em caixa. O valor está preso lá no estoque. Tá, mas como a gente mede isso na prática? A forma mais comum é usar o índice de liquidez corrente. A fórmula, como a gente vê aí, é bem simples. Ela divide o ativo circulante, que é tudo que a empresa tem ou vai receber logo, pelo passivo circulante, que são todas as dívidas de curto prazo. É uma conta simples, mas que dá um diagnóstico poderosíssimo. Se o resultado dessa conta for maior que 1, tipo 1,50, ufa, é um ótimo sinal. Significa que para cada R$ 1 de dívida que vence logo, a empresa tem R$ 1,50 em coisas que viram dinheiro para pagar. Ou seja, tem uma folga, uma margem de segurança. Agora, se o resultado der exatamente 1, opa, aí é um ponto de atenção. Os ativos cobrem as dívidas, mas na risca. A empresa paga as contas, mas qualquer imprevisto, qualquer atraso de um cliente já pode criar um problemão. Não tem margem para erro. E se o resultado for menor que 1, aí o sinal é vermelho. No nosso exemplo, a empresa só tem 72 centavos para cada R$ 1 que deve no curto prazo. Isso mostra um risco real de não conseguir pagar as contas em dia, o que pode ser fatal, principalmente para um negócio que está começando. Ok, com a sobrevivência garantida pela liquidez, o próximo passo é avaliar a eficiência do negócio. A pergunta agora é: a empresa está realmente ganhando dinheiro com a sua operação principal? É aqui que a gente fala de lucratividade. Lucratividade é um percentual, e ele responde uma pergunta muito direta. Essa operação toda se justifica? A lucratividade mostra se o preço de venda é suficiente para cobrir todos os custos e, mais importante, ainda gerar um ganho de verdade. Vamos ver na prática com este exemplo. Uma fábrica vende um ventilador por R$ 120. Depois de pagar tudo, impostos, material, mão de obra, sobram R$ 40 de lucro por peça. Se ela vende 200 ventiladores, o lucro total é de R$ 8.000 sobre uma receita de R$ 24.000. Fazendo a conta, a gente chega numa lucratividade de 33,3%. O que isso quer dizer? Que de cada R$ 100 que entraram com as vendas, R$ 33,30 viraram um lucro de verdade. Agora a gente vai para o nosso terceiro pilar, a rentabilidade, mais conhecida como ROI. Se a lucratividade olha para a eficiência da venda, a rentabilidade olha para a eficiência do dinheiro que foi investido. A pergunta aqui é: foi um bom uso do capital? A rentabilidade responde àquela pergunta que todo mundo quer saber: valeu a pena ter colocado dinheiro nisso? Ela compara o lucro que você teve com o valor total que foi investido para gerar aquele lucro. É um indicador fundamental para tomar decisões de crescimento. E a fórmula para calcular é bem direta. A gente divide o lucro líquido pelo investimento inicial.
O resultado mostra quanto dinheiro voltou para cada real que foi colocado no projeto ou no negócio como um todo. Vamos a um exemplo clássico, de marketing. Uma empresa investiu R$20 mil numa campanha e essa campanha gerou 60 mil de lucro. O cálculo do ROI vai dar 300%. O ponto mais importante aqui é o seguinte: para cada R$1 que foi investido nessa campanha, a empresa teve R$3 de volta como lucro. Claramente foi uma decisão muito acertada. Agora aqui está o pulo do gato para não confundir mais os dois. Lucratividade é sobre o ganho na operação, no dia a dia. Rentabilidade, ou ROI, é sobre o ganho em cima do dinheiro que foi investido. Uma empresa pode até ser lucrativa vendendo com uma boa margem, mas ser pouco rentável se ela precisar de um investimento gigantesco para poder operar. E aí, como esses três indicadores funcionam juntos? Pensa num painel de um carro. A liquidez seria o medidor de combustível, a lucratividade é o velocímetro, e a rentabilidade, ou ROI, é o computador de bordo, mostrando a eficiência, quantos quilômetros por litro o carro faz. O motor que move todos esses indicadores é o ciclo operacional da empresa, como a gente pode ver nesse diagrama. Ele representa todo o caminho que o dinheiro percorre, desde a hora que se compra a matéria-prima, passa pela produção, pela venda, até o momento em que, finalmente, o dinheiro do cliente entra no caixa. Gerenciar bem esse ciclo é a chave para melhorar todos os indicadores. Mas de onde saem todos esses números? Eles não são mágica. Eles vêm de relatórios contábeis que toda empresa organizada já tem, como o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados. Isso reforça a ideia. A contabilidade não é só para a burocracia. Ela é a principal fonte de inteligência para a gestão do negócio. E essa citação resume bem a importância de tudo que a gente viu. Acompanhar esses indicadores não é uma tarefa que se faz uma vez e pronto, é um processo contínuo. É isso que permite corrigir o rumo, aproveitar oportunidades e garantir que o negócio não só sobreviva, mas que ele cresça e prospere. Bom, vamos então para as nossas conclusões, amarrando tudo isso nesse kit de ferramentas essencial para a gestão de qualquer negócio. E para a gente fechar, fica a reflexão. Qual desses 3 indicadores é o mais crítico para o seu negócio hoje? Seria a liquidez, para garantir a sobrevivência, a lucratividade, para otimizar a operação, ou a rentabilidade, para planejar o crescimento? A resposta muda dependendo do momento da empresa, mas o fato é que dominar esses 3 é o primeiro passo para uma gestão de sucesso. E um ponto importante, todo este material é parte das pesquisas do professor contabilista Márcio Fabiano Iavorsky.